E hoje mais um Starcast inédito. Com quem? Com quem? Com ela, maravilhosa, superstar, nada mais, nada menos que Vanessa Araújo, apresentadora, fez transição de carreira, repórter, produtora, assim, é tanta coisa que eu vou deixar ela mesma falar um pouco, né, É Marcelo? E isso meu aí. co-hoster de sucesso aqui hoje para colocar o fogo no parquinho, é? Gente, eu tô levando uma fama. E é sobre isso. Vanessa, com você, conta o que você tem aí, ó, guardadinho, novidades. Eu tô sabendo. Você hoje é menina dos palcos? Conta aí. Será? Graça Pires, Marcelo, obrigado pelo convite, primeiramente. Admiro o trabalho de vocês e me sinto inspirada perto de pessoas que já são construídas no mercado e principalmente que têm uma história, né? E isso é fundamental para a gente também poder se espelhar e saber que pode crescer, né? Graça, vou te contar um negócio. O Conta. palco não sai de mim, aí. Gente, eu conheci a Vanessa num palco, Um inclusive, palco. na CUFA, que foi assim, um presente, né, Marcelo, que nós Sim. tivemos juntos. E essa mulher, assim, meio que fazia que tudo naquele lugar. Ela fotografava, ela corria. E, gente, de repente ela já estava em cima do palco apresentando. Então é uma sumidade. Então, eu comecei, na verdade, nesse mundo como videomaker. Então, comecei a trabalhar como videomaker, fazendo as filmagens ali. E aí foi surgindo as oportunidades. Ah, preciso de uma apresentadora. Vou. Subi Com pro esse palco e fui vozeirão. apresentar. Exatamente. Ah, precisamos agora de uma pessoa para fazer estratégia de marketing. Eu já tenho MBA em marketing? Faço. Precisamos de uma pessoa para fazer produção de artista. Comecei a trabalhar ali, já estava no meio, comecei a desenvolver. E agora surgiu o convite, né, da TV nossa, da TV Sucesso Band, que a Band, na verdade, era a TV Goiânia, e a TV Goiânia hoje não é mais Band, né? Então é a TV Sucesso, canal 17.1, para quem quiser acompanhar. Ó o merchan, ó o Então, merchan. e para ser repórter de entretenimento, né? E aí eu aceitei esse desafio, aceitei o convite, já estou aí há 2 meses, né, trabalhando com eles e não deixei de fazer essas outras coisas. Então, um amigo meu me ligou, inclusive, que é amigo nosso em comum, né, o Gustavo. Mas quer ser auxiliar de luz? Eu falei, quero. Por quê? Porque é o que eu estou almejando é trabalhar e aprender, né? Eu ainda não tenho. Eu sei aonde eu quero chegar. Mas enquanto eu não chego aonde eu quero chegar, eu vou trabalhar dentro daquilo que me dê oportunidades para me alcançar. Então, eu tive pessoas me questionando: pô, você é repórter, mas você vai trabalhar de videomaker ainda? Vai ser auxiliar de luz? Eu vou ser o que eu tiver que ser para me atingir meus objetivos, inclusive financeiros. Então, a gente não pode só porque é uma coisa, não pode ser outra. Né? Inclusive, são trabalhos que merecem um respeito e se eles não acontecessem, os grandes também não aconteceria, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, assim. Eu fui muito feliz, inclusive, ao aceitar o trabalho, porque chegou lá, mudou toda a conotação do negócio. Então, Vanessa, e você que agora tá por trás, né, assim, dos Bastidores. né? Não vamos falar de famosos ainda, mas assim. Aí eu quero falar de famosos. Não, mas é depois. Expectativa e realidade, né? Porque todo mundo vê, né, a galera na TV tem aquela imagem, né? Não só do glamour, mas pensa, nossa, essa pessoa, né? Tipo, ela não anda de ônibus, essa pessoa tem a vida ganha, e etc. E a gente sabe que a realidade não é muito assim. Pra você, como é que é as pessoas te reconhecerem, chegarem em você, né? Tipo, ter aquela expectativa toda e como você se sente em relação a isso? Você acha que já mudou uma chavinha na tua vida? Ou você ainda é a mesma Vanessa que a gente conheceu, né? Em cima do palco lá, toda serelepe, etc. Mas claro, hoje muito mais profissional. Marcela, eu ainda não virei a chave. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo mesmo. Eu ainda não tenho Dimensão. essa dimensão. Não, para mim isso é algo que está acontecendo, eu estou caminhando, está moldando, mas não teve o clique. Assim, inclusive quando pessoas me abordam, né, e perguntam, e aí, e falam inclusive, né, poxa, Vanessa, você é inspiração para mim, eu gosto de te seguir porque eu vejo que é possível alcançar meus sonhos, e enfim, né, eu fico assim, gente, eu sou referência para alguém. E isso acontece com certa frequência no Instagram ou quando me encontram pessoalmente. E isso dá uma mexida comigo, porque eu acredito que por mais que as pessoas se preparem, nunca está preparado nesse Vanessa, sentido. mas tem uma coisa que a gente já conversou muito nos bastidores,
que é você já ter a mentalidade pronta. E o que eu via sempre era essa mentalidade pronta. É o finja até se tornar. Tem um livro, né? Inclusive, incrível esse livro, esqueci o nome da autora, que tem esse título. E tem um grande astro aí, que eu também me esqueci, porque hoje a minha mente não tá muito boa. E ele é um rapper super consagrado. E ele cantava, né, músicas, assim, pensando em milhões, mas super quebrado. E hoje ele é muito reconhecido, ele é o cara. Só que naquele momento ele já se sentia, naquele momento quebrado, ele já se sentia o cara de milhões. E ele se tornou o cara de milhões. Então, eu já te acho pronta e já te acho que já acho que você já virou a chave, sim. Porque a questão, ela está na mente. O que vai acontecer depois é consequência do que você já plantou e já está já tá ciente na sua mente. Eu ia falar uma palavra difícil, mas eu também já esqueci essa palavra. Reverberar. Reverberar. Graça, assim, eu tenho me preparado durante muito tempo sem saber que eu estava me preparando. Olha, então, esse assim, negócio tá doido hoje. A cada passo que a gente vai dando, a cada coisa que a gente faz, a cada trabalho que a gente aceita e a cada convivência que a gente tem em determinados ciclos, por mais que a gente não tenha noção naquele momento que aquilo vai ser fundamental para a gente, em determinado momento ou situação, meses depois, você fala, poxa, ainda bem que eu vivi aquela situação, porque aquela situação e aquela convivência me preparou para estar aqui hoje. Então, eu tiro um exemplo assim muito forte, que é da CUFA, que é a Central Única das Favelas, foi onde eu comecei a fazer reportagem, fazer entrevistas, para estar hoje na TV. Então, os aprendizados que eu tive ali, hoje é aplicado profissionalmente, porque quando eu desenvolvi com a CUFA, não é que não era profissional, mas era um trabalho voluntário. Então, eu fazia o trabalho não voltado para ser uma carreira. Agora não, agora é uma carreira. É um trabalho que eu ganho meu pão com ele. Então, assim, eu pego todos esses exemplos que eu vivi, todas essas experiências, e falo, poxa, aqui encaixa isso que eu já vivi. Olha a semente virando uma floresta. Exatamente. Eu ia chegar nisso. Você falou uma coisa que é justamente isso, né? A gente planta, e tem até uma coisa que eu acredito muito, né? Que não adianta você plantar uva e querer colher melancia. Se você pegar uma sementinha de uva e plantar ela, você vai colher uva. Não adianta aguar, não adianta colocar suco de melancia em cima, não adianta colocar nada de melancia ali, que não vai virar melancia. Agora, se você plantar uma semente de melancia, você vai colher melancia. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E aquilo que a gente faz sem pisar em cima das pessoas, respeitando as pessoas, respeitando cada ser humano, a gente atinge um objetivo de forma tão tranquila, tão natural, Marcelo, que quando você me perguntava, né, já virou a chave, mas é porque vai de forma tão natural, porque você vai respeitando os ambientes e de repente você chega nos lugares e as pessoas falam assim, uai, você é a repórter? Por quê? Porque você já começa a trabalhar de forma em que é tudo natural. Então, eu chego nos ambientes, eu chego natural, então eu sento ali, eu converso, troco uma ideia, e agora vamos fazer entrevista? Nossa, é você! Então, assim, muda a cabeça das pessoas, por quê? Porque eu já extraí informações dela, principalmente que eu precisava, de forma tão natural, que quando a gente vai para a entrevista, fala, poxa, e flui muito, bem legal, assim. Então, isso tem sido um trabalho satisfatório de fazer, não diria nem trabalho, faz parte... Olha aí, ó, você me fez fazendo a... Você esqueceu também? Assim, propósito. Na verdade, assim, o que eu vejo muito, assim, do tempo que eu te conheço e hoje vendo, né, ela em outras situações, seja na TV, nos palcos, a sua evolução profissional. Mas uma coisa que não mudou foi o seu carisma. Desde sempre, gente, é uma menina carismática, assim. Essa coisa de subir no palco, eu trabalho com isso e para mim ainda é muito difícil. De repente, né, sem preparação nenhuma, você lá conversando, né, com a multidão, parece que ela tem com um celebridades dom, né? Ela já e tem por um aí dom vai. da palavra. É algo muito normal ou normalizado. E pegando o gancho do CUFA ainda, não sei se você sabe, mas
uma das vencedoras do CUFA tá fazendo carreira internacional, né? Tá, Isso. sim, tá Então, sim. Olha que assim, incrível. tem imagem dela aí, o diretor, que a gente pode usar? Que é a Evelyn Oliveira. A Evelyn foi a primeira vencedora do CUFA. Foi, assim, não, de Goiânia, É Street, né? Foi Street. Street. da, É. Uhum. Então, era a a- Camila, A Camila que era e a Evelyn. comercial. Do ano de 2023, né? Isso, então, a Evelyn já tá na sua segunda temporada, ela tá na Turquia agora, né? Ela fez China, agora Turquia, e depois ela deve estar indo para Milão, enfim, começando, né? Começou dentro do CUFA. Então, é algo que eu acredito, e eu sou muito feliz de poder fazer parte dessa... Olha Ali, isso. ó. Linda, maravilhosa. Então, assim, eu sou muito feliz de vê-la crescendo, né? E você também é um produto da CUFA, querendo Sim, ou não. total, Gente, que- total. Ah, que linda! Uau! Eu digo que é sempre uma mistura, né? Quando eu recebi o convite, inclusive para ser repórter da Band, né, TV Sucesso, a primeira pessoa que eu cheguei e foi no Breno. O Breno é hoje então o presidente da CUFA. Eu falei, Breno, obrigado. Obrigado por confiar, obrigado por apoiar, obrigado por me dar essa oportunidade. E aí depois, todas as outras pessoas que passaram na minha vida foi refinamento. Mas quem me deu a oportunidade, quem chegou e falou, ó, vai lá e faz. Eu falei, mas eu Inclusive, nunca peguei o vamos trazer o Breno microfone. aqui? Vamos. Ó, o Breno, tá você está devendo. convidado do Starcast. E você também, Vanessa, de novo com o Breno. Vamos sim, com certeza. Então, Marcela, isso é bem... É realmente um ambiente em que te dá oportunidades. A Central Única da Favela hoje, ela está em todos os territórios do Brasil. Todos. E está ainda também em 18 países. E a quantidade de jovens que têm oportunidade, como a Evelyn, de ir para o Top CUFA, a Taça das Favelas que inicia agora no sábado, que dá oportunidade para jogadores ir para o Corinthians, ir para São Paulo, ir para o São Paulo, ir para o Palmeiras, para o Goiás, para o Vila Nova, é gigante. Então, acaba trazendo luz às pessoas que não tinham oportunidades. Então, assim, quem participa, e eu acho isso magnífico, porque vocês fazem parte desse pessoal que também colaborou voluntariamente para poder trazer luz a todos esses programas sociais que a CUFA desenvolve nas periferias. Então, de parabéns. Então, assim, que você consegue se realizar. Cara, você pegar uma menina que é de um bairro extremamente afastado do centro de Goiânia, que não tinha condições financeiras de pagar um curso de modelo, que não tinha condições financeiras de ter o aprendizado que teve com vocês, inclusive, durante todo o processo, né? Porque o Top CUFA, ele tem um processo de aprendizagem, né? Ele é como se fosse um mini curso para modelo. E vocês contribuíram para isso, a Graça como fotógrafa. Você também, inclusive, você foi jurada, né? Fui jurado. Foi jurado, legal. então, assim, é surreal de entender. Assim, Não, é lindo. O que de eu achei ver. bacana aqui, de verdade, assim, eu conheço pouco, né, do projeto CUFA. Eu fui jurado 2 anos consecutivos, 2 anos. mas assim, no caso específico da Evelyn, eu não conhecia até então a vida das meninas, né? E agora, depois dela ter feito a primeira temporada e ela já na Turquia, foi que ela conversou um pouco mais sobre a vida pessoal dela. E assim, eu fiquei tão emocionado de ouvir, porque assim, pra mim é uma modelo viajando, entendeu? É meu trabalho. Mas de repente ela falar, olha, você está mudando a minha vida e da minha família. Você está me proporcionando coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então Exatamente. assim, Não, e é tão interessante, Marcelo, porque a gente via nos olhares das meninas, né? Quando teve a primeira seletiva, depois a segunda seletiva já foi no Orion, é isso? Isso mesmo, Isso. isso mesmo. Eram 50 meninas, então eram 50 sonhos. Então eu olhava pra cara do Marcelo e falei, gente, parece que eu Como é queria que que faz? todas É. fossem. E ali a gente tinha que decidir por 18. E olha só, 18, depois 4? É 4? Eu acho que 18... 2, né? Depois, no 2 final, pra cada, não é 4, isso mesmo. Aham, 4. e tem mais uma CUFA que vai estar viajando, viu, gente? Eu não posso falar Ah, ainda, mas logo... olha só, que gente. legal. É culpa aqui hoje? Olha lá, hein? Fofoca. Eu já tô curiosa. Você quer receber quanto? Então, assim, existem movimentos que fazem diferença. E a Existe. CUFA foi um desses movimentos que fez diferença na sua vida, na minha vida, porque estar do outro lado lá, Vanessa, pra mim foi incrível. Porque eu vivi muito do que aquelas meninas viveram um dia. E, assim, eu tive muitas oportunidades e aproveitei cada uma delas. E saí dali e as meninas, assim,
falar que eu sou uma inspiração, é assim, gente, é emocionante. Não tem preço, não tem preço. Eu entendo isso e eu tenho até uma pergunta. Vou direcionar uma pergunta para o Ai, Marcelo começou a primeiro. repórter. Ai, gente, ela não conseguiu. aguenta. A entrevistada é ela e ela Não já aguenta. muda a mesa. Ela não conseguiu, ela não conseguiu. Marcelo, são décadas de experiência. Hum. Nessas décadas de experiência, você até citou, né? Que é o seu trabalho trabalhar com modelos. Isso. Como é que é enxergar uma pessoa com um sonho de ser e depois enxergar ela sendo? Uau! Ainda, às vezes, assustador. Porque eu brinco muito, né? Assim, alguém falou isso, eu não sei também como a graça, né? Quem citou, mas eu falo muito que a beleza está nos olhos de quem vê. E durante um bom tempo eu era muito pragmático, eu tinha certeza de muita coisa. Hoje eu já não tenho tantas certezas assim, porque o nosso mercado ele mudou, ele é diverso. Antes a etnia, né, ela ditava uma moda muito precisa, né, você tinha que ser caucasiano e etc. Hoje, enfim, é outra realidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma Evelyn, para mim é uma inspiração, porque é um novo fôlego para que eu continue nesse propósito do meu trabalho. Porque tem tanta gente que às vezes, assim, eu não chamo de ingratidão, mas as pessoas às vezes elas não são gratas a que recebe, Verdade. entendeu? Seja bom ou seja ruim, tudo tem um motivo para estar acontecendo ali contigo. Mas quando você vê um feedback positivo, para mim é inspirador. Então, assim, realmente tem décadas, né? Quase 3 já. Para mim é sempre um novo recomeço. Não vou nem esperar finalizar e já vou fazer outra pergunta aqui. Peraí. Repórter. Como é fotografar os sonhos? Gente, Realizá-los. Sabe por quê? Eu quero dizer isso porque você fotografou, por exemplo, o Pablo, quando ele queria ser. E agora ele é. E ele é aquilo que você fotografou como imagem. Como é que é fotografar sonhos? Vanessa é algo imensurável para mim. Porque realmente realizar, é você pegar uma pessoa que não se olhava, que não se sentia, e de repente ela se sente e passa um pouquinho, sabe? Ela se torna. Nossa, E ela uau. chega aonde ela deseja. Aquela questão que eu falei no início. Na mente dela está tudo pronto. O que eu faço? Eu vou lá, pego tudo que está nessa mente e exteriorizo. E coloco para ser. É algo assim surreal, né? Não palpável. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, eu não sei como que vocês pensam sobre. Mas a gente, pós-pandemia, a pandemia fez com que as pessoas ficassem muito reclusas. E nesse processo de reclusão, elas ficaram mais desumanas, né? Sem muito sentimento, as pessoas não se conectam mais, então a gente aumenta o caso de homicídios, aumenta o caso de brigas, aumenta o caso de conflitos que poderiam ser, que antes não era tão rápido. E eu digo isso muito voltado para a questão da tecnologia, as pessoas afundam na tecnologia. Você senta numa mesa para jantar com 8, 9 pessoas, mesmo que sejam amigos, pelo menos 6 vai estar no celular. Então, você vai dormir, você pega o celular para dormir. Você vai acordar, quando você acorda, você pega o celular para acordar. Você vai comer, você pega o celular para comer. Você vai pedir um Uber, você pega o celular. Então, tudo fez com que a nossa vida voltasse para a tecnologia. E isso acabou afastando muito o sentimento das pessoas. E aí as pessoas não trabalham com os sonhos. As pessoas trabalham com a tecnologia e a visão que as outras pessoas passam numa rede social, onde ele não vai falar que ele bateu o carro, onde ele não vai falar que a mãe morreu, onde ele não vai falar que, por exemplo, ele teve um conflito no trabalho, ele não vai falar isso. As pessoas vivem com a imagem de quem está passando algo que está sendo construído para ser mostrado. Ou seja, meu prato bonito, antes de comer, primeiro eu tirar foto. Então, assim... Ninguém vai fotografar o arroz, feijão e ovo. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, trabalhar com sonhos é algo que acaba motivando e trazendo uma afetividade e um carinho maior, porque você vai trabalhar com pessoas e os sonhos são das pessoas. E é tão interessante, Vanessa, que existem pessoas que já são e elas querem mostrar, potencializar. Elas já são. Por exemplo, uma médica já é,
Uma nutri, a nossa nutri maravilhosa, ela já é. Mas quando elas começam a se ver, elas falam, nossa, mas eu sou isso tudo e eu não sabia que eu era isso tudo. Tem gente que já está lá, só precisa ser potencializada através de uma imagem e de uma comunicação assertiva. Vanessa, você falando aí, eu pensando assim ao longo de todo esse tempo, assim, quantos sonhos eu destruí. Nossa! Parece interessante. Interessante. Sabe? Não, mas porque assim, é cíclico, né? As coisas assim, tipo, naturalmente, eu já tive, acabei de falar, né? Eu pensava de uma forma e hoje, ou eu concordando ou não, eu sou obrigado a mudar a minha postura em relação a muitas outras coisas. Então, eu já tive muitas certezas, hoje já não tenho tantas. Então, assim, o mercado, ele também te faz a sair da sua zona de conforto. Eu sou prova disso. Ela vive falando que eu era terrível. Enfim. E deu uma melhorada, gente, mas continua querendo pôr fogo no parquinho. Não, mas esse o fogo no parquinho hoje é consciente, porque muitas vezes era inconsciente. Como eu disse, né? Tipo, eu comecei muito novo. Então, naturalmente as coisas aconteciam daquela forma. E se você não estava dentro daquele padrão, você estava fora. Então, assim, a minha geração, ela foi extremamente cobrada. Muito. Hoje eu vejo de um tudo trabalhando. E quando eu falo de um tudo, nem sempre eu posso concordar que é o melhor. Vanessa, eu e Marcelo, são 24 anos de carreira. E era algo tão assim... Fechado, né? Fechado. Era uma ditadura da moda. Eu posso dizer que os 10 primeiros anos que eu trabalhei com moda, era uma ditadura na qual existia uma fita métrica e a menina, antes de entrar, era medida e se ela estivesse fora do quadril 90, ela não entrava na passarela. Hoje, a moda foi democratizada e hoje nós temos modelo de 0 a 100 anos. Você pode ser modelo de 0 a 100 anos. Há 10 anos atrás, 6 anos atrás, isso era quase impossível. E é tão interessante, por que se deu isso? Porque todo mundo de 0 a 100, 120 anos, o tanto de vida que você vive, você vai precisar de determinado produto. Então, todo mundo pode ser modelo para alguém. É claro, uns vão ser, né, com beleza X, outros vão ser com as mãos, outro vai ser com o cabelo. Então, cada um tem a sua beleza para se mostrar e para vender um produto. Basta querer. A gente fica assim pensando, né? Vocês falando da experiência de vocês. Marcia, você tem quanto tempo de experiência? 32 anos. Juntando vocês aí, a gente tem meio século de experiência, né? E nesse meio século de experiência, quais são os tipos, assim, que vocês... porque você falou dessa questão de destruir os sonhos, né? E eu acredito que tem uma coisa, certo, houve destruição de sonhos, mas eu querer nem sempre é minha vocação. Como lidar com isso? Então, mas só para concluir o que eu estava dizendo, é porque muitas vezes, né, igual meninas de 10, 11, 12 anos, são teenagers, a gente não tem essa escala aqui em Goiânia, pelo menos. Então, assim, quando eu falava não, era para aquele momento, mas a pessoa que recebe esse não, ela já interioriza de uma outra forma, né? Não, ele falou não para mim, ele não gosta de mim. Ele não consegue entender, talvez pela idade também, que era para aquele momento. Aí, de repente, meninas, né, que eu falei não, que durante muito tempo achava que eu não gostava, são minhas grandes amigas, amigos hoje, entendeu? Então, assim, tudo tem o seu tempo, gente. Graças a Deus... mudou tanto o mercado de moda que hoje meninas, modelos menores de 16, eles são vetados de fazerem determinados trabalhos, entendeu? Então, assim, com 16 você já está finalizando lá seu ensino médio, entrando na faculdade, por aí vai, você já tem um discernimento maior para compreender as coisas. Era muito difícil você pegar uma menina de 11, 12 anos, 1,80 m de altura. Querendo ou não, era uma criança grande, gente. E essa era a nossa realidade. Verdade. Agora vamos conversar? Gente, joga lá no telão já vídeos da começar? nossa convidada já arrasando, seja no palco, nas entrevistas. Gente, olha ela! Ali. Vanessa,
Olha só, Vanessa Araújo entrevistando Zezé de Camargo. Como que é isso pra você? Porque a gente via, eu, né? Eu Uhum. via ele pela TV. Esses dias eu encontrei com ele no aeroporto. Falei, nossa, ele é pequenininho. É, Mas do meu tamanho. pessoalmente eu, né, não tinha conhecido ainda. Mas como é isso, Vanessa? Da televisão para frente a frente com Vanessa. Então, eu coloquei, inclusive, que tá o vídeo passando, já eu entrevistando ele direto, né? Mas tem uma convivência já com o Zezé de algum tempo. E eu lembro da primeira vez que eu passei um tempo com ele. A gente passou das 10 da noite até 8 horas da manhã gravando um comercial para um supermercado aqui em Ficou Goiânia. íntimo. E aí, foi meu primeiro contato com ele, pessoal, né? Então, durante o período ali, eu falei assim, uai, você não vai tirar foto comigo não? Porque eu não pedi pra tirar foto, né? Aí eu falei assim, olha, eu até queria pedir, mas tem uma coisa assim que mexe comigo, que é a música, né? Quanto a gente vive. Aí ele, então vamos cantar. Aí, inclusive, tem um vídeo da gente cantando essa música. E a partir desse momento quebrou os paradigmas. Quem sabe a Vanessa vai Então, virar assim, cantora, gente. Ó, quem sabe? Tudo que alguém ou outras pessoas já tinham dito sobre, quebrou ali. Então, o fato dele, opa, então vamos cantar essa música, vamos, e a gente conversando, e a gente brincando, acaba você, e aí teve outras ocasiões também. E nesse evento em si, eu estava como produtora, né, produção geral, fazendo a produção junto, inclusive, com a Mari Tavares. E que eu estava trabalhando com ela nesse momento. Só que aqui foi em Bela Vista, na pecuária. Quando eu entrei, ele não sabia que era eu. Então, a reação dele de imediato foi, nossa, que legal! Então, assim, veja, a gente saiu no momento ali onde eu estava fazendo assistência ali e tudo, e em um outro momento eu já estava fazendo a entrevista com ele, e a receptividade dele com esse momento foi muito gostosa, assim. Me marcou isso. Você sabe que eu tenho uma história com ele, não com ele, mas assim, a partir dele, num shopping aqui de Goiânia, né, eu estava no segundo piso e a Vanessa estava no primeiro. Você conviveu com ele, assim, eu não acho nada parecido, mesmo porque assim, eu sou bem mais alto que ele. Enfim, eu parei o segundo piso desse shopping. Quando eu vi assim, aquele monte de gente em cima de mim, eu ficava, gente, o que é isso? Né? O povo assim, até eu entender que era Zezé, eu que Zezé, né? Quem que é Zezé? Aí eu falei assim, me dá um autógrafo pra você. Pra você? Me confundindo com ele, eu falei, gente, né? Aí quando eu descobri que era o Zezé, eu falei assim, não, gente, assim, ele, né, assim, ele é bem mais baixo. Aí depois eu vejo que é a Vanessa. Enfim, o povo não acreditava que não era, por causa da Vanessa, que estava no outro piso, eu saí escoltado do shopping pra ir embora. Gente. Fui convidada a me retirar. Porque eu tava tumultuando, gente, não sou eu, não sou ele, não é ele. Mentira, gente, que loucura. Eu não acho muito parecido, não. Talvez hoje, né? Talvez na época mais... eu não sei se ele usou barba, mas talvez na época ele tava com Ah. barba também, né? Aí leva a aparência realmente, né? E é interessante você falar isso, Marcelo, porque eu vejo isso muito acontecendo. Eu viajo bastante acompanhando alguns cantores que ainda estão no processo de crescimento, né? Uhum. Que estão lançando DVD, que estão lançando música ainda. E aí chega em determinados lugares, as pessoas ela tem tanta essa fragilidade ainda de é artista, quero tirar foto, que não sabe o nome do artista. Eu já peguei camarim, inclusive, até com o Murilo, com a Nayara, em que as pessoas não conhecem de fato o artista, mas vão ali somente para tirar foto. Então, o que isso mostra? Que o momento em que uma pessoa é fulano, vou tirar foto, as pessoas vão O efeito sem manada saber. acontece, né? Acontece. Isso, assim, Quem mais, gente? Manda aí, diretor. Vai rodando aí, deixa rodando. com Hungria. Muita história com Hungria. Tem. Porque o Hungria, assim, ele sempre foi meu ídolo. E como que foi? Então, assim, Vanessa? tipo, quando eu conheci ele, eu falei, gente, quando eu conhecer ele, eu não vou resistir. Inclusive, esse vídeo aí eu que tô gravando, tô no palco, ele pega na minha mão ainda. Olha o tanto que ele é, assim, ele é muito simpático, ele é de uma energia. E eu conheci ele em uma gravação aqui em Goiânia, e ele pegou e a gente foi pro hotel junto. Me emociona a história, porque a gente foi pro hotel, chegando no hotel, eu fiquei embaixo pra poder esperar, né? E aí a gente tinha passado o dia inteiro sem comer. Aí ele foi pedir a comida e tudo. Só que quando ficou pronto, ele perguntou, a Vanessa já foi servida? Antes Olha de que servir a lindo. dele.
Então, assim, parece ser um gesto pequeno, mas isso é tão grande, é tão gigante. É respeito, né? É respeito pelo Educação. trabalho, educação, exatamente educação, a humildade e saber também, e ele sabia, porque no momento que eu fui apresentada para ele, já foi dito para ele, né, você é o maior, é o ídolo dela. Então, assim, e eu ali com todo respeito, não querendo tirar foto para não poder agredir, né? Eu tenho muito esse respeito. Uma das coisas que eu aprendi convivendo nesse mundo foi isso, né? Que não é porque tem alguém famoso que você precisa ir lá e tirar foto. As pessoas estão no momento delas, né? Vai tirar foto no camarim, no estúdio, enfim. Em um lugar que ela está ali para tirar foto. Porque nem sempre ela tá para aquilo. Porque são seres humanos. São seres humanos como a gente. Então, a gente precisa respeitar esses espaços, assim. Mas, Vanessa, então, assim, eu vou te cortar só porque agora é uma curiosidade mesmo. Porque, assim, quem trabalha nesse segmento quer o quê? Famosidade. E por mais que sejamos humanos, você é uma fã, você tem a oportunidade de ver seu ídolo na sua frente. Eu não sei se ela tá com dor de cabeça, né? Enfim, como é que tá o dia dela. Mas ela se propôs a essa fã. Se eu tivesse nessa posição, independente de qualquer coisa, eu largaria meu prato de comida e faria a foto. Assim, eu não entendo muito celebridades, né, que passam por esse tipo de situação. É muito fácil eu falar porque eu não passo isso, mas eu pensando nessa história da famosidade hoje, da tecnologia, eu acho que é a primeira coisa, porque quem paga a sua conta no final das contas é quem te segue. Isso é verdade. Não, eu concordo, e ele é super aberto. Eu digo muito no meu ponto, né? E detalhe, esse dia eu não tirei foto com ele, ele foi embora pra Brasília, eu não tirei foto. Aí teve outras oportunidades e eu não sabia se eu ia ver ele. E aí depois eu fiquei, nossa, por que eu não fiz uma foto? Por que eu não fiz um vídeo, né? Voltou no outro dia, ele mesmo puxou o vídeo e fez. Então, assim, foi momentos que foi acontecendo na minha vida que foi me moldando também dentro desses espaços e fez eu respeitar que as pessoas que eu mais admirava, que o Zezé, o próprio Hungria, me tornou uma admiração muito maior pela forma que eles posicionam. Então eu fiquei assim, se ser grande é assim que eu quero ser. Eu acredito que é por isso que eu não dei conta de responder a sua pergunta inicial. Não virou a chave. Porque pra mim, ser grande é ser igual eles. E eles são, assim... Criando só referências pra você também. Exato. Então eu acho que isso muda, assim. É claro que nesses ambientes eu já vi muita rispidez, muita grosseria, muita ignorância. Mas muito não são minha salto 15. referência. Mas não Mas, são minha Vanessa, referência. o que eu penso sobre essa questão, o que eu acredito, é que uma celebridade nem sempre se conecta com o fã. Porque o fã, ele sai de si. Sabe? Então, você não é um fã, você, tipo assim, ultrapassa. Você é uma pessoa amiga, pessoa próxima, você se torna, com o seu carisma, essa pessoa mais próxima. Então, eu creio que as pessoas não estão em busca de fã. Aquele negócio que arranca a roupa, que quer o pedaço do cabelo, sabe? Aquela coisa assim, insana. Então, assim, a celebridade, até onde eu acredito, ela não se conecta com o fã. Ela tem ele ali, mas ela não tem uma conexão, assim, real. Posso estar falando besteira, pode me corrigir. Não, eu acho que o Marcelo ele tem até mais know-how que eu pra falar sobre isso. Não, porque assim, eu vejo fã em fanatismo, né? Então, assim, eu Fã em acho que fanatismo. são duas coisas bem diferentes. Verdade. Porque Fã e assim, tem aquele fanatismo. fã que admira, que quer conversar, né? Isso. Tipo, trocar uma ideia contigo. E tem aquela pessoa que realmente quer um pedaço de você, né? Inclusive, A né, roupa. nessa gravação de Quem é o Boss, da Tribo da Periferia junto com o Hungria aqui em Goiânia, quando chegou lá num dos lugares que a gente foi fazer a gravação, em menos de 20 minutos juntou 5.000 pessoas. O Hungria saiu arranhado. O Hungria saiu arranhado. Isso é insanidade. Porque as pessoas montuaram, assim, e aí realmente isso é complicado, porque acontece o que aconteceu com alguns artistas, né? Aconteceu com o Gustavo Lima, jogarem celular. Aconteceu com o Léo Santana, que pegou até nas partes íntimas dele. Por quê? Porque a pessoa chega, às vezes não tá jogando por maldade, mas quer chamar a atenção quer de alguma chamar a forma, atenção né? e quer jogar o celular lá pra ele pegar e tirar uma foto com ela, porque sabe que vai ser devolvido o celular. Eles não vão ficar com o aparelho. Só que nesse momento machuca o artista. É insanidade.
Acho que as pessoas precisam se equilibrar dentro desse contexto de fã e fanatismo. Concordo com Ó, você. por exemplo, assim, né? Eu sempre fui condicionada a isso que você falou, né? Tipo, não tire foto, não incomode o artista, etc. Mas nós temos, né? Eu tenho os meus ídolos, tipo, Xuxa, né? Queria conversar com ela, mas você não Essa é a pode porque Paquita. você está trabalhando. Ai, Angélica, você não pode porque você está trabalhando. Aí agora recentemente eu tava ali no Rio, num restaurante, aí assim, do lado da minha mesa, Malu Mader e o marido dela. Eu ficava. Aí o amigo me disse, você não vai lá tietar, né? Ai. Gente, será que nunca vai passar isso? Eu nunca vou ter oportunidade de ser tiete de ninguém. Porque assim, antes a gente, né, era pegar um papelzinho, né? Hoje você não assina mais o nominho, né? Você quer garantir a foto, mas assim, é isso também, né? Tipo, era um momento que ela tava ali jantando, então assim, respeito o artista. Mas eu imagino que se, né, tivesse em uma outra situação, as pessoas iam chegar nela. E eu queria muito ver a reação, né? Porque se ela tava ali tão na dela, com o maridinho dela, né, curtindo o momento e tal, deve ser chato realmente a interrupção. Não, isso é verdade mesmo. Olha ela ali, gente! Apresentando. Isso aí é o quê? Esse aqui foi na Expo Favela, né? Olha Eu sou ela, apresentadora olha a oficial. comunicação. Pois é, inclusive eu apresentei junto com a Thaís Freitas. E Modelo também, como que é isso olha lá? modelo. Olha, aí, Marcelo. tipo, Já tá tendo recebidos, Vanessa? Já. Olha! pior que, assim, melhor que já, né? Então, gente, ajuda a gente, porque tá aqui, ó, vestidinho não é fácil, não. né, não é assim, tipo, e foi um momento muito especial pra mim nessa expo, porque a primeira que eu apresentei, de lá pra cá passar 365 dias, são muito tempo, muita experiência, muitos momentos, muitos aprendizados que eu tento sugar ao máximo quando eu tô perto de pessoas igual vocês, que já tem 50, meio ano aqui, meio século aqui de experiências para mim conseguir lidar com todo esse processo, né? E aí, quando eu subi no palco na Expo, que eu olhei assim pro rosto de cada um e vi rostos conhecidos, eu me dei conta, eu tô diferente. Eu tenho mais segurança, eu tenho mais arcabouço para falar, eu tenho mais postura, eu tenho mais cuidado. Mas isso aí foi na pecuária. Esse aqui foi no Jorge Mateus Único, que aconteceu agora, que foi inclusive agora, já depois que eu já estava como apresentadora, como repórter, que eu fui convidada para poder ser auxiliar de luz do videomaker, né? Que era do Gustavo. Eu falei, não, Gustavo, eu vou. Só que quando chegou lá, aí o pessoal já me conhecendo falou, não, você vai ajudar nós na produção e na direção de vídeo. Então, assim, e aí foi onde chegou nesse momento, né, ali, que eu tava em cima do palco. Você já tá Mas eu vi pronta. vários sketches seu na pecuária, né? Você entrevistando a Sim, galera, tem, você inclusive, entrevistando os vídeo. artistas. Assim, eu acho isso bacanérrimo, porque assim, você vê que a mesma movimentação que você tem com a celebridade é com a pessoa comum. Sim. Então, assim, não tem essa deferência, né? Essa diferença. E eu acho isso muito importante, como eu disse no início, o seu carisma, ele ultrapassa esse tipo de barreira. Então, assim, eu sou suspeito, né? Porque eu acho, fico assim, muito incrível feliz o seu de trabalho. ouvir, eu fico muito feliz. Porque na pecuária foi aonde eu comecei. Então, foi na pecuária que eu fui convidada pela TV Sucesso, Band, né, para poder fazer a cobertura da pecuária. E, quando chegou lá, a parceria da TV Sucesso Band era com o Mais Goiás. Então, eu fiz live ao vivo durante ali 2, 3 horas, que entre eu e a Ana Paula fazendo esse bate-volta ao vivo. Então, assim, minha estreia foi no Mais Goiás, foi na Band. Então, tudo isso, de certa forma, parece que dentro da minha cabeça ainda não foi verdade, não é verdade, sabe? Sabe quando você tem aquela sensação de não acreditar, só que ao mesmo tempo eu tenho que pôr o pé no chão e falar, poxa, eu já tô criando um know-how, você tem experiência, tem erros que eu não posso me permitir mais, tem condições que eu não posso me permitir mais, tem cuidados que eu tenho que ter com a minha imagem. Então você começa, pera, então é verdade, porque eu tenho que fazer... Então você começa a entrar em conflito consigo, que você fica assim, será que eu sou muito pequena para tudo de tão grande que está acontecendo para mim? E será que eu tô realmente no caminho? Será que Deus está me dando a condição sem eu dar conta? Então tem hora que eu fico nessa confusão, mas aí ao mesmo tempo eu sei de tudo que eu enfrentei para poder chegar aqui,
que eu acordo, eu faço 3, 4 jornadas de trabalho para me dar conta, para me poder fazer e para me poder chegar. Então, assim, é muito trabalho, né? Tem, inclusive, na Bíblia fala, né? Que pro azeite ele ser feito, primeiro é esmagada a azeitona, né? Então, esmaga e depois que ele é feito, né? Eu lembro muito de ter sido questionada, né? Há uns anos atrás, que eu não era ninguém, né? E alguém, anteontem, chegou em mim e falou assim, você foi negligenciada durante muito tempo. E por isso ter acontecido, você tem dificuldade de receber elogio, você tem dificuldade de se posicionar em cima como tal. Então, você tem que ir quebrando essas barreiras, né? E eu queria dizer isso porque as pessoas, elas têm que entender que as oportunidades não batem na porta 2 vezes. E se tá batendo na sua porta, nada é maior do que você. Toda essa oportunidade está chegando é porque é do seu tamanho e você vai dar conta. Você vai cometer erros, você vai cometer falhas, você vai chegar um momento que você vai falar assim, eu não vou dar conta, porque tem vezes que eu choro sozinha, porque acaba que esse mundo, ele é um mundo solitário, então tem momentos que eu choro sozinha, que eu vou na igreja, que eu oro, falo, Deus, me dá força, que senão eu vou desistir. Então, fica uma reflexão em relação, tipo, cara, vai lá, enfrenta, continua, arruma um ciclo de amizade que esteja voltado pro mesmo que você, que senão você não chega. Qual foi a pior crítica que você recebeu depois dessa visibilidade toda? Foi sobre o meu peso. Foi sobre meu peso e uma, que eu não diria crítica, mas é a questão do preconceito, né? Ah, uma preta e não eu. Eu cheguei a escutar isso, assim, de uma forma muito tensa. E cheguei a escutar em alguns momentos que só tá aí porque é preta. Meu Deus. Então, invalida a minha capacidade, toda a minha trajetória, todo o meu esforço de noite sem dormir para poder dizer que é por causa da minha cor. Mas independente do que é dito, como você lida com isso, assim, seu íntimo, assim, para rebater isso? Eu sinto que eu tenho que gritar pro mundo que é possível e que não é por isso. Porque existe 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas que tá passando pela mesma situação que eu. Mais de 50% da nossa população brasileira é negra e não tem oportunidade, estão nas periferias. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? De ser invalidada. Então, eu sinto que quando isso acontece, eu pego isso e falo, eu tenho que dizer sobre isso em algum lugar. Porque agora eu tô no momento em que eu posso dizer sobre isso. Voz. Ter voz. E qual é seu sonho? Sonho possível, aliás. Que você se vê fazendo, assim, o que você gostaria de fazer? Seja na TV, no palco. O que você gostaria de fazer? Onde você se vê? Quando você falou assim, qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é realizar alguns sonhos da minha mãe. Eu não posso invalidar isso, porque aonde eu quero chegar é um meio para fazer isso. Então, eu lembro quando você falou da Evelyn, que está realizando sonhos da família também. O meu possibilita isso. A minha mãe hoje é a minha maior fã. A minha mãe, o dia que eu não mando mensagem para ela, ou que eu não mando uma foto, ela fala assim, o meu status está com fome, que é o status do WhatsApp, porque tudo que eu faço, se eu tiro uma foto, eu mando para ela, e ela vai e coloca no status dela. Então, minha mãe hoje é a minha maior fã. E é a pessoa que eu mais admiro e que mais respeito, que criou 4 filhos, praticamente solteira, e levando a gente dentro de ônibus, enfim, né? E hoje, com toda a trajetória, o meu maior sonho é realizar alguns sonhos dela que ela não viveu para poder criar a gente. E para fazer isso, um dos meus sonhos é ser apresentadora. E é apresentadora de TV mesmo. Eu quero chegar... âncora. Em um momento, exatamente, em que vai ter o programa da Vanessa Araújo e nós vamos estar lá e eu vou estar entrevistando vocês, sabe? É isso. E assim, eu já te vejo dessa forma. Gente, para finalizar, porque o nosso tempo já se Sempre foi. boa. Vanessa, hoje eu tive a oportunidade novamente de captar a sua essência. Que eu nem falo fotografar, porque existe uma certa diferença entre clicar, fotografar e captar a essência das pessoas. E eu vi uma Vanessa diferente. Eu vi uma Vanessa nesse palco que ela sonha. Aquele palco é o seu palco do amanhã. Amém, nossa. Chega a dar um friozinho no coração. Você já está nesse palco.
É só uma questão de tempo. Então, as imagens feitas hoje, elas são o resultado da Vanessa do futuro. E eu queria que a Vanessa do futuro falasse um pouquinho pra gente, para finalizar, para dar aquele recado assim de ativacional, porque o motivacional ele vai durar 1 hora, 2 horas, mas quando você ativa uma pessoa, você consegue mudar uma vida, você consegue mudar um destino com uma ativação. Não chora. Não, mas eu preciso, pra falar isso, eu preciso de uma coisa. Tem um vídeo, inclusive do Ai Luquinhas. Por que ele é importante pra mim? Uai, Luquinhas! O Ai Luquinhas, ele, 22 Manda aí, anos, diretor. infelizmente, Aqui tem. ele faleceu num acidente de carro, abruptamente, com tantos sonhos pela frente, mas era alguém que estava correndo atrás dos sonhos. Ele estava correndo atrás dos sonhos dele, mas infelizmente foi levado. E por que eu falo dele? Ele já é um amigo meu já de muito tempo, e quando eu fui chamada para ser repórter, eu sabia que ele ia estar na pecuária, porque ele tinha me convidado para ir para a pecuária com ele. E aí, justamente, o Ai Luquinhas. E aí ele me convidou, e ao me convidar para ir para lá, e depois vir nesse convite tanto da Band quanto do Mais Goiás, eu lembrei que ele estaria lá. E eu falei assim, Luquinhas, você podia me dar entrevista, porque vai ser minha primeira. E você é o cara que eu conheço aqui, e inclusive eu tô até com o microfone do Mais Goiás no bolso, porque eu fiz entrevista com ele com a Band, depois eu já troquei e já fiz pro Mais Goiás. Ele falou, na hora, Vanessinha. Só que eu nunca dei entrevista assim. Aí nós dois nervosos, então essa foi a primeira, nós dois nervosos, e ele deu... Foi a sua primeira entrevista. Minha primeira entrevista. E ele, nessa grandiosidade dele, porque ele é um menino que tinha um coração gigante, assim. Ele transpirava amor. Quem conheceu ele sabe que ele transpirava amor, ele transpirava humildade, e ele sempre virava e falava assim, calma, Vanessinha, relaxa. Porque era a forma dele me acalmar, porque eu sou mais acelerada, né? Então, se eu puder ativar alguém, é que não desiste do seu sonho. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, e tem muita gente que vai te dar não. Vai ter muitos nãos, vai ter muitos sims errados. E tem uma coisa que é importante, que é uma frase que ela é bem difundida. No lugar errado, você vale menos. Mas no lugar certo, você vale mais. Então você tem que procurar os ambientes em que você precisa valer mais. Só que para além de valer mais, esses ambientes, ele tem que te incomodar. Enquanto você está acomodado, você pode ter certeza que você não cresce. Se você chegou em qualquer ambiente, ele te acomodou, cara, é aqui que eu vou ficar, tô ganhando bem, sai dele. Procura sair dele. Porque no momento em que você sair daquele ambiente, você vai começar a ter ideias, você vai começar a criar, você vai começar a se posicionar diferente, porque aquele negócio de que onde a gente nasce, as pessoas não valorizam a gente, é verdade. A gente começa a mudar, a gente tem que sair e partir para outros lugares. Para ter novos horizontes, novas pessoas ver você e acreditar nos seus sonhos da forma que você está acreditando, porque a gente é volátil, a gente muda demais. E a maneira que a gente muda, a gente vai mudando nossos sonhos. Mas eu nunca esqueci, quando eu subi num palco para 50 mil pessoas, as 50 mil pessoas olhando para mim, tinha 50 mil sonhos ali olhando para mim, e eu, sendo uma dessas 50 mil pessoas, em muitos momentos da minha vida, não acreditei nos meus sonhos. Mas ali eu acreditei porque estava sendo realizado. Uau! E assim, só pegando nesse gancho, eu acabei de abrir aqui, né, o I do Luquinhas, o Ai Luquinhas. E assim, foram 355 mil pessoas, né, aqui, falando aqui. Então... Falando sobre ele, né, no vídeo da mãe dele. Falando sobre ele no vídeo da mãe dele. E nós até conversamos sobre isso. As pessoas, elas muitas vezes esperam as outras morrerem para curtirem, para falarem, para dar, assim, para demonstrar um carinho. Vanessa, e você mesmo foi uma pessoa que falou isso para mim. O sonho dele era ter esse tanto de curtidas, esse tanto de visualização. Aparecer na quantidade de emissoras, na quantidade de páginas que ele aparecia, era o sonho dele. Era o sonho. E assim, hoje você pode realizar muitos sonhos
com um clique, com uma palavra de motivação. E o que você está fazendo com essa bondade, entre aspas, sua? Porque as pessoas, elas passam pelas timeline. Um assunto de um outro podcast, né? É, outro podcast. Mais alguma pergunta? Não, hoje eu libero a Vanessa. Muito obrigado pela Eu que presença, Vanessa. Assim, extasiado com a sua performance hoje. Doido para ver quais são as próximas. Obrigada. Quero entrevistar essa Vanessa do futuro daqui a uns dias, viu, Vanessa? Novamente com muitas novidades. E esse foi mais um Starcast com essa estrela que está assim brilhando muito, e eu desejo assim tudo de mais lindo na sua vida. Gratidão. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite dos dois.